Fala, seus ruins. Não. Bem-vindo à Terra das Sombras. Rapaz, nós estamos começando errado esse trem de novo. Que né? foi? Eu falo assim, toda vez a gente começa errado. Começa o trem errando. É porque a gente... Gente, quem é mais antigo no canal aqui lembra que nós éramos os ruins. Eita, muitos anos atrás. Mas nós tá melhorando. Não, tá melhorando, tá ficando melhorzinho. Né? Mas vamos lá, gente. Tá. Bem-vindo à Terra das Sombras. Você já falou isso. De novo, né? Tá. Bem-vindo à Terra da... Tá, já falamos isso. Já. Muitas vezes. Vai. Mas seja bem-vindo mesmo, gente. E aí, galera, como é que é? Tá. Hoje vamos contar mais uma história de um seguidor nosso que mandou... Não, tá. Já. Vou começar de novo, mas não para não. Tem que parar, porque você vai cortar. Depois corta o final, o começo. Ah, tá. Entendeu? Então vamos lá. Então tá, vamos lá. Vamos começar mais sério agora. Porque... o problema é cachorrada, não sai. Quinta série não sai, gente. Vamos lá. Bem-vindo à Terra das Sombras. Hoje, uma história... Hoje nós vamos ter que esperar esse carro passar. O carro passar. Pessoal, porque tem... Aqui a gente tá no meio do mato, isolado, que dá uns 10 quilômetros. 10 quilômetros mais ou menos 10 quilômetros fora da cidade. E só que aqui atrás tem uma ponte que dá acesso às fazendas que tá pra... Tá vendo onde o carro tá passando ali, ó? Isso. E tá lá, tá vendo? Então tem aquela ponte ali, tá? Mas aí o carro tá indo embora e já foi embora, Fábio? Tá indo embora. Já foi embora. Pronto, acabou. Tá? Vamos continuar. Cadê nós? A luz tá forte. Tá. Galera, eu quero agradecer muito ao Reginaldo Rosa. Reginaldo Rosa de Cáceres, Mato Grosso. Mato Grosso. Ele nos mandou o relato de hoje, é um relato bem estranho. É um relato que nos deixou pensando assim, pensando como era antigamente. Como as pessoas eram criadas, como os pais tratavam os filhos, né? Filhos, né? E não só os filhos, mas tudo que envolvia ali. A criação. O pessoal de fazenda. O pessoal de fazenda, de pouco tempo pra cá, né? Que foi com essa doma racional, que foi tratar os animais com um método mais humanizado. Humanizado, isso, a palavra que eu estava procurando, é um método mais humanizado. Naquela época, não. Naquela época era a base do chicote, da espora. Eu lembro que na fazenda do meu tio tinha espora, que quando ele chegava nervoso com os cavalos chegavam tudo sangrando na parte de baixo. Que o pessoal judiava ali da anca do animal ali. Então, gente, essa história é do senhor Joaquim. Ele é um senhor de idade, na época, ele deveria ter mais ou menos seus 60 anos. Essa história do Reginaldo é do avô dele, o seu Joaquim. O Reginaldo entrou em contato com a gente, mandou a história pra gente, do seu Joaquim, que é vô dele. Isso. E essa história do Joaquim, o Reginaldo não conheceu o seu vô, o Joaquim, mas o pai do Reginaldo foi contando essa história para ele, e aí ele entrou em contato com a gente e fez o relato disso aí. Começa lá. Pois é. Contar um pouco do histórico do seu Joaquim. Ele era uma pessoa, né, tinha uma fazenda lá nessa região, né, e as fazendas ali no Mato Grosso, ali na época do 1970, 69, 70, isso já tem mais de 50 anos. Então, ele já era de idade, né? Nessa época ele já tinha mais de 50 anos. Ele foi criado... Esse barulho desse lugar aqui é tenso, né? O lugarzinho para ter barulho. Ele foi criado no regime bruto. O pai dele, desde pequeno, colocou o seu Joaquim para a lida do gado. Desde pequeno ele teve que ter a responsabilidade com a família. Ele casou muito cedo com a dona Marinha, que é a avó dele, que ele disse que é um amor de pessoa, era um amor de pessoa, que era uma senhora muito devota, totalmente oposta a ele. Porque o seu Joaquim, o seu jeitão rude, bruto, só que tipo, ele era meio desapegado da religiosidade, e conta o
o Reginaldo, que ele falava muito palavrão, xingava demais, era agressivo com as palavras. Com as palavras, então coisas que o pessoal daquela época ali tinha um certo receio com esse negócio de religião e ficar usando palavrões, ficar ali proferindo coisas que atribuía uma palavra que ao satanismo ali. Uma palavra que ele usava muito e que eu detesto, tipo, eu evito ao máximo, eu me policio tanto, que é desgraça. Ele xingava esse nome de 5 em 5 minutos. Qualquer coisa ele xingava isso. Ele xingava a esposa, xingava os meninos, xingava os animais. Nada que fugisse do que ele falava, ele já xingava esse nome. Então, toda vez que fala assim, xingava aquele nome, vocês lembram que é esse nome aí. Eu não gosto muito de falar, tá? A 10, isso. Né? Então, ele era isso. Aconteceu alguma coisa, xingava. Não sei o que, tal. E ele teve bastante filhos, né? Teve bastante filhos. 11 filhos. 11 filhos. E desde criança, ele era daquele turrão. Chegava gente na fazenda lá, ele só olhava para os meninos já saíam de perto. Né? Então era com o olhar dele já mostrava a autoridade de pai que ele tinha. Né? As meninas não brincavam, não tinha amigos perto. Quando os meninos começavam a crescer, já era uma lida, ou um ia apartar as vacas, ou ia capinar ou ia plantar, ou ia fazer alguma coisa. Então, desde pequeno, ele botou os meninos na rédea curta. Né? Certa vez, ele saía para lida no gado, né, para apartar os gados e lá, e aí eles inventaram de matar um boi para eles comer. Fazia a carne, né? Não tinha geladeira naquela época, gente. Nem energia tinha, tudo na lamparina. Aqueles casarão antigo, vocês imaginam que esse casarão antigo de roça, tudo funcionando na lamparina. Então eles tinham que matar e tinha que armazenar a carne, tinha que matar o porco, armazenar nas latas, fogão a lenha. E outra coisa também naquela época lá, o pessoal fazia muito, era juntar a vizinhança. E cada um levava um pouco, né? E distribuía mutirão. Entre si. Era mutirão, lembrei o nome. Fazia mutirão, tinha muito mutirão naquela época. E aí, certa vez, ele usa... uma coisa que eu estava esquecendo aqui. Ele era tão sistemático que uma vez ele matou o cachorro dele só porque o cachorro dele foi no vizinho. O cachorro dele ia pro vizinho lá e o vizinho começou a encher o saco. Ele falou, seu cachorro veio aqui. Correndo atrás de galinha. Seu cachorro tá aqui. Vaca. Seu Joaquinzinho, seu Quinzinho, ele foi tão ignorante que ele pegou esse cachorro, chegou lá na porta da fazenda desse homem, deu um tiro no cachorro, falou assim, pronto, o cachorro não vem te encher o saco aqui mais não. Não vai lá na minha fazenda me encher o saco também mais não. Desse jeito, ele matou o cachorro dele na porta do homem do outro fazendeiro. Que o cachorro dele tinha ido lá. Só pra você ter a noção da ignorância desse homem. Né? Aí voltando aqui, né, eles foram matar essa vaca e a dona Marinha tá lá, né, ficou de perto, olhando. E aí esse homem, eu acho que ele errou a machadada, porque matava na machada, e depois sangrava o animal. Eu acho que ele errou a machadada que ele deu na cabeça do boi, e esse boi custou morrer, e virou uma briga danada, e briga daqui, briga dali, e ele tenta matar o boi e não vai. Tipo aquelas touradas que não dá certo lá, e vai daqui, vai dali, e aí esse homem começou a xingar, e a dona Marinha se comoveu. Ela falou, não, Quinzinho, para com isso, não sei o que. Aí ele brigou com ela, porque ela falou que o boi não tinha morrido por culpa dela. Por ela ter ficado com dó do animal, pena do animal, o animal não estava morrendo. E realmente, o pessoal daquela época lá, eles acreditavam mesmo que na hora de abater um animal, se alguém ficasse com dó, então o animal ficava sofrendo e não conseguia morrer. Muitas das vezes eles mesmos falavam assim, tira as crianças tudo de perto, enquanto todo mundo tá dentro, sensível era para sair de perto. Todo mundo sai daqui. E aí, comigo mesmo já aconteceu. Comigo também, eu matando um porco também em casa, também aconteceu isso comigo. Minha mãe ficou com dó do porco, mas deu um trabalho para matar ele. Eu não acertava de jeito nenhum o coração do animal.
Não, comigo eu já era o menino que era colocado pra dentro. Entendeu? Eu já era ali e ia pra dentro. Eu tipo assim, morei na roça, né? E a gente mata pra comer, né? Eu não gosto de matar nenhum animal, sabe? Eu gosto de atirar, eu gosto de brincar. O John já viu que já atira até bem, até acertei o celular dele esse dia pra trás. Deu uns tiros. Mas animal mesmo. Animal eu não mato. Não, pra vocês terem uma ideia, o Fábio, ele tá vindo com o carro, né, pegando estrada de chão de lá pra cá, quando ele vê um sapinho pulando assim, ele quase joga o carro no barranco quando não passa em cima do sapo. Eu não gosto de matar animal nenhum, não gosto mesmo. Se acontecer de matar alguma coisa de acidente, de coisa assim, é involuntário ou que não teve jeito de fazer. Uma outra coisa que eu vou contar que aconteceu comigo. Por que eu não gosto de matar nenhum animal? Eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu acho que eu devia ter uns 9 anos de idade. 9, 10 anos. Aí nós tava lá. Meu pai, minha mãe saiu. Não sei o que eu tava aprontando. Eu tenho esses flashes de memória. Eu coloquei arroz no cantinho do muro da casa onde eu morava. E fui para de trás de uma mesa e fiquei com o estilingue. Matei um pardal. Eu tinha o quê? Eu tinha lá. Depois que eu matei esse pardal, mas me deu um remorso tão grande. Falei, gente do céu, mas não é possível. O pardal tava voando. Eu fiz uma armadilha para ele. Isso me doeu no meu coração, sabe? E depois disso aí, ó, eu só mato para comer. Porque na roça vocês sabem, gente, você precisa comer, você tem que matar uma vaca, tem que matar um porco, tem que matar um animal. Passarinho nenhum, eu não mato. Tem galinha. Eu falo ainda, vamos comer. Não, tem galinha, vamos comer galinha. Não, tal animal, eu não mato. Olha, ela tatu ali, vou pegar. Não, deixa o bichinho lá, tem galinha. Eu falo desse jeito. Tem porco, tem tudo lá. Mas não deixa o bichinho. Eu não deixo de jeito nenhum. E aí, o meu remorso foi a partir dessa coisa que eu fiz. Eu sei que é comigo, não sei, alguma coisa que mexeu na minha cabeça que fez eu ficar com esse remorso. E a partir de então, nunca mais. E aí, contando lá, aí ela ficou lá e esse seu Quinzinho ficou muito bravo com ela, botou ela pra dentro de casa. E aí, com muito custo mesmo, ele conseguiu matar o boi. Isso era uma sexta-feira, né, que ele conta, né? Que ele matou o boi. Na sexta-feira. Aí passou sábado, domingo. Na segunda-feira, ele estava indo para a roça de milho, né? Para pegar uns trem lá, para o curral lá para fora lá. Aí estava ele e uma renca dos filhos dele lá, né? Não sei quantos filhos que estavam indo. Na hora que ele viu no cercado, assim, dava para ver ao longe assim, ele viu o vulto de um boi passando perto da cerca. Aí ele olhou aqui lá e falou assim: os meninos, vocês estão vendo aquele boi lá? Aí os meninos, não tô vendo não. E ele ficou bravo com os meninos: vocês estão ficando cegos, não é possível, olha o boi passando lá, aquela coisa lá, não sei o que. Aí os meninos ficou com aquilo lá e acabou que morreu o assunto, sabe? No meio do caminho, quando ele estava voltando para casa, ele que sentiu um calafrio tão grande, o pai dele falando que ele sentiu um calafrio tão grande, e começou a escutar o barulho do boi fazendo barulho. Ele apertou o passo, foi direto para casa. Isso na segunda-feira, né? Na terça-feira, na hora que ele foi sozinho pro curral, que era de madrugada para apartar as vacas, o pessoal naquela época tirava leite, era cedo. Cedo. Raiar do sol. No raiar do sol já tava com leite tirado. Já tava com leite tirado. Quando ele foi chegando para lá, ele viu o boi dentro do curral, o curral cercado de coisa. Lá não tinha cobertura não, naquela época era muito rústico mesmo, sabe? Mas existe curral com cobertura? Tem, hein? Rapaz, eu nunca nem vi. Nossa. Não, vi. Em Minas Gerais eu vi alguns. Tem cobertura, pode tirar leite, tá desatualizado. Aqui mesmo, aqui é pertinho. Aqui é verdade, tem cobertura. Tem sim. Tem a parte sem cobertura, mas a parte onde você tira leite ali é coberta, né? Pra dar uma... Como é que fala? Ser menos... Proteger de chuva, proteger do sol, pra você tirar o leite mais tranquilo ali, sabe? É um conforto. E aí, ela era descampada, no barrão bravo, que é aquele banquinho que você... Não sei se você já viu o banco de tirar leite. Fica amarrado na... aquele da bunda. É uma tábua com um pauzinho assim, é um T.
Aí passa na cintura assim, com a liga. Naquela época era couro, era um negócio de couro. Couro, né? Couro. É verdade. Aí passa aquele trem assim, aí senta lá, aí você senta lá, e aí os baldão de leite, aqueles de rodar assim de orelha, eu tenho até um desses lá em casa lá. Aí ele foi lá, aí ele viu o boi dentro do curral, e ele ficou com medo. Nesse dia ele tremeu, e aí voltou para casa e falou com a mulher que o boi tava perseguindo ele, e aí ele ficou com aquele negócio lá. E aí ele não estava dando conta mais de sair dentro de casa. Ele começou a ter medo desse boi, que o boi estava lá. Aí à noite ele escutava o boi arrodeando na casa dele. Ele escutava o boi vindo para cá. Aí certa vez ele foi na venda buscar, não sei se era vela, ou comprar uns trem lá. Esse boi correu atrás dele. E assim, o que contam, né? O boi correu atrás dele. E ele ficou naquela luta com aquele boi, briga daqui, briga dali, o boi do olho vermelho e tal. Aí o povo achou ele já de manhã cedo, que ele sumiu, né? Que não chegou em casa. Acharam ele de manhã, ele deitado no chão e, tipo assim, em estado de choque, falando que o boi que tinha derrubado ele do cavalo, que o boi do olho vermelho, o boi do demônio, o boi não sei o que, estava atrás dele, querendo pegar ele, e ele ficou com aquilo lá. A partir desse momento ele adoeceu. Foi pouco prazo, ele morreu. E muita gente fala que foi pela ruindade que ele teve em matar esse animal. Com o boi. E também pela sua forma de viver meio que desleixada com o que falava, né? Que o negócio de ficar xingando. Acho que, o pessoal acredita muito nisso. Eu acho que no que ele matou o boi, se não foi algo sobrenatural que aconteceu com ele, foi algo psicológico. Muito psicológico. Psicológico. Um ataque muito psicológico. Que fez ele ali ter um surto, né? De pânico. De pânico, né? De ataque, né? A ansiedade não, porque naquela época não tinha nem. Ninguém era ansioso. No campo, então, não era ansioso. Mas eu acho que é alguma coisa assim psicológica, se não foi sobrenatural, que ninguém sabe mais ou menos o que pode ter acontecido. Eu creio que foi algum surto psicótico que deu nele, que fez ele morrer, né? Então, ele disse que depois disso aí ele morreu de ataque cardíaco, né? Ele teve um infarto e morreu. Isso é o que conta, né? Porque naquela época também você morria e enterrava no. Isso, não tinha aquele negócio de morreu de repente. Isso! Morreu de repente, é verdade. É muito isso. O que aconteceu? Morreu de repente. Mais um carro, gente, passando. Tá vendo? Tá passando devagarzinho. Eles passam devagarzinho, aquela luz ali no meio do mato ali. Quem que aquele povo tá aprontando? Mal sabe ele que estamos contando histórias que o povo conta. Que o povo nos conta. As nossas acabou, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Senão os ataques cardíacos até nós. Agora que esse lugar aqui acontece coisas estranhas, acontece de verdade. Nós viemos aqui já algumas vezes. A gente já veio aqui umas 6 vezes, não foi? 6 ou mais. 6 ou mais. Então, nós já viemos aqui já alguma vez. Acho que foram umas 8 vezes, mais ou menos, que a gente veio aqui. Daí pra lá. Daí pra lá. E cada vez que a gente vem aqui, tem uns trens esquisitos. Cara, é barulho de gente andando. Já teve gente andando de trás das câmeras, assim, o barulho. Dá pra ouvir um vídeo nosso, dá pra ouvir que o pessoal tava andando. Uma sombra passou aqui. Verdade. Passou aqui e subiu aqui na cabeça. Assim. Você vê ela assim, passando aqui e sobe aqui. E uma coisa interessante nessa sombra, que quando ela passou, eu não vi, o Johnny não viu também na edição, também não viu. Não reparei. E outra coisa, na hora que ele passou, a gente escutou um barulho. Bem na hora, nós dois parou e ficou olhando pra onde é que tava. Ficou olhando assim e a gente não viu a sombra. Não, só viu só o barulho. Aconteceu um barulho, nós paramos aqui, demos a sombra passada aqui e tal, a sombra passou. Só que a gente só viu a sombra na edição. E nem foi nós que viu. É verdade. O povo viu e falou pra nós. O espectador lá, os nossos seguidores. A minha irmã também viu. A minha irmã viu. Pô, Fábio, que sombra é essa que passou aqui embaixo? Aqui? Isso. Eu falei, Fabiano, eu não vi. Aí ela falou assim, tá no minuto tal. Aí é que a gente foi dar uma olhada. Mas foi tenso, viu? Aí outra coisa, quando a gente veio aqui também, depois, tipo assim, pra dar uma desvendada aqui, como que era aqui pra baixo aqui, a gente desceu aqui do lado aqui. Esse lado de cá, gente, é um brejo que não dá pra andar. É um brejo. Muito fechado. Muito fechado. E ele é assim, ó, íngrimezão, assim. Ó.
E ali do lado, ali mais para baixo ali, é um barranco. Um barrancão. Vertical. Lá em cima. Lá em cima, subindo assim. Que não dá pra subir também. Então, o barulho é todo do lado de lá. Aí nós fomos descendo aqui, até mais embaixo lá. Chegou lá embaixo lá, o cachorro começou a latir dentro do carro, perto do carro aqui. Perto do carro. Isso. E aí o Fábio, eu vou lá ver esse cachorro. Eu tava lá. É. Aí o Fábio, eu vou lá ver esse cachorro. Eu falei, rapaz, você vai pra quê que você vai ver esse cachorro? Pô, não, deve ter gente lá perto do carro. Deve ter gente lá. Ainda falei, deve ter gente lá perto do carro lá. Isso. Aí o Fábio saiu de lá, aí eu vim, vou lá com o Fábio também, né? Vamos ver esse cachorro. Você for mais pra trás, eu fui mais na frente. Aí nós estávamos voltando pra cá pro carro. Quando ele tava chegando aqui no meio do caminho mais ou menos, aí o barulho do cachorro... Não, nós passou uma árvore que tem ali no meio ali. Uma árvore alta. Uma árvore alta. Na hora que eu atravessei a árvore, o cachorro latiu de trás, onde a gente tava. Do outro lado do rio. Onde tem um barrancão. Isso mesmo. Ele tava de cá, quando a gente veio pro lado de cá, ele simplesmente teletransportou. Sumiu. Pro lado de lá e começou a latir do outro lado da reserva. Aí eu falei, ué? Instantaneamente. Ele não passou por lá, gente. Ele não passou. E não era outro cachorro. Você falar assim, o cachorro respondeu ao chamado do outro cachorro. Não. Não, era o mesmo latidinho. O mesmo latido. E não tinha nada pra cá, gente. Nada. Nada. Isso. A sombra, né, que nós viu ali também passando. Ah, meu Deus! Ai, cara! Lembrou? Nossa, velho! Deu um trem. Deu um trem ruim aqui agora. Foi um inseto que bateu ali. Meu susto. Nossa senhora! Uhum. Deu um trem esquisito. Eu lembrei agora, velho. Nossa, tem esse negócio aí também, muito esquisito. Tá? Esse lugar aqui. Vai chover, Fábio, vai chover. Gente, é o seguinte. Antes desse canal aqui ser o Terra das Sombras, ele era os ruins, nós éramos os ruins. E nós fizemos, tanto é que você voltar lá no começo desse canal Terra das Sombras, vocês vão ver que tem uns videozinhos lá da época que nós éramos ruins. Aí se transformou Terra da Sombra. Agora nós fizemos um outro canal, segundo canal, com o nome Os Bão. Os Bão. Porque nós evoluímos. Esse canal aí, ele é melhor que os ruins. Nós vamos falar sobre variedades, lá vai ter de tudo. Tudo. Tá? Nós vamos deixar o link dele na descrição. Depois vocês seguem nós lá. Lá vai ter receita, vai ter mexendo com carro, vai ter arrumando casa, vai ter cantoria, vai ter uma notícia, uma série de um cara que é especialista em violão, ensinando um cara que nunca pegou um violão. Isso mesmo. Dizendo ele que vai fazer eu aprender a tocar violão. E vocês vão acompanhar tudo, passo a passo. Se eu aprender, vocês aprendem também. E vocês aproveitam a dica que a gente vai estar passando para ele, para vocês que não sabem tocar violão, também aprender a tocar violão junto com nós. Ele falou que em 5 aulas eu vou aprender a tocar uma música. Uma música, Guns N' Roses, I'll Knock on Heaven's Door, 3 notas, pá, já vai. Então, galera, se inscreva no canal do Terra das Sombras. Ele vai continuar. Ele vai continuar. Isso mesmo, o canal aqui tá eterno. E vamos deixar o link dos Bão. Dos Bão. Vocês vão lá. UZ Bão. Tudo ligadinho, tudo emendadinho. Oficial. Tá, oficial. Tá, mas é oficial. Isso, nós somos oficial de justiça. Tá? Então vai lá, se inscreve aqui, se inscreve lá, curte aqui, curte lá. E nós vamos embora que vai cair. Vai cair algo temporal. Meu Jesus da loja. Adeus, beijo, gente. Em pé.